Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação KLBN11 da Klabin. E por que iremos falar dela? Exatamente porque ela ficou aqui em segundo lugar, empatada com mais essas outras duas ações nessa enquete que eu lancei no último sábado. E aí você vai me perguntar, e por que, Adriano, você escolheu a KLBN11 e não a Neoenergia, não a Unip? Exatamente por causa da questão que eu falei. Se chegasse alguém para desempatar, a gente faria a ação que tivesse desempatada. Como ninguém aqui chegou para desempatar, a gente vai fazer da Klabin porque ela tem uma maior liquidez diária na bolsa. Ela negocia mais de 130 milhões na bolsa diariamente, a KLBN11. Então por isso a gente vai fazer o vídeo sobre ela. Em primeiro lugar ficou aqui a ação TASA 4 da Taurus Armas, e aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho para você assistir esse vídeo aqui da TASA 4, que ficou muito top. E não esqueça, meus amigos, sempre passe aqui para votar nessas enquetes e me ajudar a produzir conteúdo para você, além de você ficar bem informado. Então vem comigo, vem. 35 presidentes, 21 Copas do Mundo, 10 mudanças de moeda no país e uma empresa que há mais de 100 anos faz parte dessa história. Hoje é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, produzindo papéis, embalagens e celulose que fazem parte da vida de milhões de pessoas. Pioneira na fabricação de 3 tipos de celulose a partir de uma única fábrica inteiramente projetada para esta finalidade: celulose de fibra curta, longa e fluff. Conectada com o desenvolvimento sustentável, são mais de 200 mil hectares de matas nativas preservadas. Responsável por plantar e colher a própria matéria-prima. Líder nos setores de papéis e cartões para embalagens, papelão ondulado e sacos industriais. A Klabin conta hoje com 18 fábricas, entre elas sua mais nova unidade de celulose. O maior investimento da história da Klabin, o maior investimento privado do estado do Paraná. Com tecnologia ambiental de ponta e uma produção de mais de 1 milhão de toneladas de celulose por ano, a unidade Puma representa o grande marco do novo ciclo de crescimento da companhia. Um salto para o futuro que já começou. Klabin, mais de 100 anos e com energia para se reinventar. E de cara a gente vai começar com aquele conteúdo pago que eu trago de graça pra você, meu amigo. Se você gosta desse conteúdo que é pago, que eu trago de graça pra você, não esqueça, chegue junto, apoie o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente precisa começar a monetizar esse canal o mais rápido possível, porque a gente precisa pagar a renovação desses planos aqui do Investidor 10 Pro e também do módulo Forecast lá do Status Invest, que custam os dois juntos mais de R$400 anuais. Então a gente precisa começar a monetizar o canal o mais rápido possível, porque depois que a gente começar a monetizar ainda tem uma longa estrada, tem que dar muitos views pra gente conseguir pagar esses valores aqui. Então, segundo o preço justo de Benjamin Graham, a ação KLBN11 da Klabin possui um preço justo de R$30,44 e ela está com um preço atual de R$21,39 aqui no site do Investidor 10. Logo, ela possui um potencial de rentabilidade, segundo esse método, de 42,32%, dando uma boa margem de segurança para você comprar essa ação, segundo esse método. Lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro. Eu estou passando informação para você, você vai pegar esses números que eu estou passando, essa informação, vai estudar mais profundamente e aí sim você decide se compra ou não essa ação. Outro conteúdo que é pago, que eu trago de graça para você, é o preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo o método de Décio Bazin, o preço teto da ação KLBN11 é R$13,11, ou seja, ela está com um potencial de rentabilidade negativo. Ela está bem acima do preço
preço teto, com um potencial de rentabilidade negativo de 38,70%. Ou seja, segundo esse método, ele diz o que o outro método diz para você. Aquele indicou compra, esse aqui indica não comprar. E por que isso? Exatamente porque o método de Debit exige um dividend yield médio nos últimos 5 anos de no mínimo 6. Colocar um preço teto alto. E não é o caso dessa ação, vou mostrar agora mesmo. Se você olhar aqui nos últimos 5 anos, nesse ano ela já está com 7,1 de dividend yield, no ano passado 7,56, mas em 2021 apenas 1,06, em 2020 apenas 0,08, quase nada, em 2019 3,64. Esses são os 5 anos que o método utiliza para fazer o cálculo do preço teto. Então ela teve 3 anos abaixo de 4% e o método exige no mínimo 6%. Só nos últimos 2 anos que ela distribui um bom dividendo. Aqui em 2018 também distribui um bom dividendo. Mas você vê que ela é um pouco irregular. Nesses 4 anos aqui anteriores também estava dando um dividend yield muito baixo. Deu um dividend yield bom em 2018, aí em 2019, 2020, 2021, na época da pandemia, foi mal. E voltou a distribuir dividendos bons a partir de 2022. Mas isso faz o preço teto dela ser baixo, por causa da distribuição de dividendos baixa. Então por isso que ela ficou com o preço teto abaixo do preço atual dela. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui no site do Investidor 10 é o checklist Buy and Hold da empresa, que não é da ação Klabin KLBN11, e sim da empresa Klabin. Então a empresa está com nota 70 de 100. Por quê? Porque ela não teve lucro nos últimos 5 anos. Algum ano desses 5 anos ela falhou. Então essa falta de lucro faz ela ficar sem isso aqui estar ticado. Ela já deu prejuízo alguma vez na vida e isso deixa ela também sem isso aqui estar marcado. E a dívida dela atualmente é maior do que o patrimônio dela. Então por isso ela também não está ok aqui nesse item do checklist. Porém nos últimos outros 7 itens ela está ok sim. Então por isso ela ganhou nota 70 de 100, basicamente é um 7 de 10. Aqui no receitas e lucros a gente vê que ela realmente deu prejuízo em alguns anos desde 2013. Aqui em 2015 deu prejuízo. Nesses 3 anos de 2017 a 2019 o lucro líquido dela foi muito baixo e aqui em 2020 ela deu prejuízo. Isso mostra o porquê daqueles problemas dela lá no checklist do investidor Buy and Hold. A gente vê que a receita nesse período aqui ficou quase que constante, aí a partir de 2016 começou a subir e até agora só cresce praticamente. Apesar de nesses 2 anos aqui a gente pode dizer que ela não cresceu, né? Ela cresceu de 2016 a 2018, ficou meio que estável, mas 2019 até 2022 está crescendo. Mas já o lucro a gente não pode falar isso, porque o lucro está oscilando muito aqui. Ele vai para baixo, sobe, depois vai para baixo, sobe, vai para baixo, sobe. Então o lucro dela está muito oscilante. Outro gráfico interessante para a gente ver aqui no Investidor 10 é o gráfico de lucro versus cotação. Lembrando, pessoal, que normalmente no longo prazo a cotação segue o lucro, a cotação da ação. E a gente vê que aqui no momento o lucro está crescendo e a cotação da ação começou a subir, mas eles estão bem distantes. A tendência aí é que o lucro pode até se manter ou cair um pouquinho, mas a cotação ainda precisa subir muito para eles se encontrarem, né? Tá muito distante, tá o que o pessoal chama de boca de jacaré aqui. A boca de jacaré foi maior ainda em 2022. Tá diminuindo agora, tá se fechando um pouquinho agora, mas ainda tá distante. Teve esse período aqui em 2020 que era exatamente o contrário. O lucro tava lá embaixo e a cotação tava lá em cima, né? Totalmente diferente. E eles acabaram se encontrando aqui em 2021, mas aí também já se separaram. Vindo aqui pro site do Status Invest para ver mais dados, a gente vê que o valor da ação aqui está diferente lá do Investidor 10, tá 21,39 no momento. Lembrando, pessoal, para quem não sabe, o que é a KLBN11? É uma unit. E a unit é um pacotezinho de ações. Ela é formada por uma ação ordinária e 4 preferenciais. São 5 ações da Klabin nesse pacotezinho da KLBN11. Por isso que ela custa 21,39. A KLBN3 e a KLBN4, eu possuo o KLBN4 na carteira, custam muito menos. São bem mais baratos. Mas como aqui são 5 ações, por isso que o valor é 21,39. Nas últimas 52 semanas, ela bateu uma mínima de 17,14 e uma máxima de 23,31. E o dividend yield a gente acabou de ver, tá no momento 7,10%, que é um dividend yield razoável, ok. Nada de excepcional, mas interessante. Dentro dos padrões do Décio Bazin. O problema é aqueles outros 3 anos que não foram e aqueles anos mais para trás também, que a gente viu que ela passou muitos anos distribuindo dividendos muito baixos e acabou ficando com vários anos de dividend yield baixo também. E ela tem uma valorização nos últimos 12 meses de 2,10%, uma valorização muito pequena. E de novo a gente vai para aquele conteúdo pago que eu trago de graça para você, meu amigo. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho, porque a gente precisa começar a monetizar mais rapidamente possível para renovar essa assinatura aqui do modo Forecast e também
também lá do Investidor 10 Pro. Então, segundo os analistas especialistas de mercado do modo Forecast, são 14 que analisam a ação KLBN11, 9 indicam compra forte. Compra forte é aquilo: meu amigo, essa ação tá muito boa, tá muito top, tá muito barata, compre logo antes que seja tarde. Já tem 4 mais pessimistas com a ação. Esses 4 dizem aguarde aquele mesmo que neutro, ou seja, se você tem ação, não compre e não vende. Se você não tem, você não compra. E um tá mais pessimista ainda, dizendo venda. Não é a venda forte, é venda. Venda logo, meu amigo. Tá no momento de vender. Não é algo, um venda exagerado, como é o venda forte, mas é venda. Se livre. A gente vê que o preço mínimo da ação, segundo os analistas, é R$20 e no momento ela tá 21,28, ou seja, está um pouquinho acima do preço mínimo, cerca de 5% apenas. E ela tá abaixo do preço alvo. O preço alvo deles é quase R$25. Ela tá aí cerca de 15%, digamos, 15% abaixo do preço alvo. E tá bem abaixo do preço máximo, que é R$30. Como eu falei, ó, Unity, uma ação ordinária e 4 preferenciais, e a liquidez diária, que foi aquele critério de desempate que eu usei. É muito fácil comprar e vender essas ações, porque ela tem essa liquidez média diária de 132.495.000 todos os dias na bolsa, em média. Eu já mostrei os detalhes do dividend yield dela histórico para vocês agora há pouco lá no site do Investidor 10, não vou mostrar mais agora. O P sobre L dela tá 4,93, isso que significa o que, mais ou menos? Se o lucro dela se mantiver constante nesses próximos 5 anos, basicamente todo o dinheiro que você tiver investido nela vai retornar para você. O P sobre VP dela mostra que ela tá um pouco alavancada, 2,25. O preço dela atual está 125% acima do valor patrimonial dela. Já esses dois indicadores de valuation, o EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT, estão abaixo de 10. Isso indica um bom momento de compra, porque é considerado que elas estão num preço bom de compra ainda. Então tem alguns indicadores que vocês estão vendo que estão indicando compra, outros não. Esse P sobre VP também está alto. A dívida líquida sobre o PL não está nada boa, porque o ideal é abaixo de 1, segundo o especialista, que está quase 2, a dívida líquida sobre o PL. Isso não é um bom número. Porém, a dívida líquida sobre o EBITDA está boa, praticamente 2,6. E os analistas indicam entre 3 e 3,5, abaixo de 3 e 3,5 seria o máximo de dívida líquida sobre o EBITDA. Tá 2,58, tá bom, mas esse número aqui não está bom de dívida. A margem líquida dela está boa, 23,83, nada espetacular, mas boa. O ROI está excelente, 45,67, mas o principal indicador de rentabilidade para a ação da Klabin é o ROI, torno sobre o capital investido, ou seja, quanto que ela rentabiliza em cima do capital que ela investe, ou seja, a cada R$100 que ela investe, retorna R$12 para ela. Basicamente é isso que o ROI que diz. Então esse indicador é mais importante que o ROI, mas o ROI dela tá muito top. E fora isso, ela tem dois indicadores de crescimento que estão bons no momento. O KGR de receita tá dando 19,06% nos últimos 5 anos e o KGR de lucros está dando 55,72% nos últimos 5 anos. E para fechar com chave de ouro esse último vídeo da Klabin, e lembrando, pessoal, que eu já fiz vídeo da Klabin, vou colocar aqui no topo do lado direito o link para o nosso último vídeo, e é sempre bom você ver como estava a ação antes e como ela está atualmente, para você poder comparar se ela melhorou, se ela piorou, se agora está melhor para comprar ou está melhor para vender ou está melhor para manter, para você ter essa comparação. Então assista esse vídeo anterior também. Então aqui saiu o relatório do primeiro trimestre de 2023, a gente vai passar os números quentíssimos aqui agora para você. Então os principais destaques do primeiro trimestre de 2023 são receita líquida de 4,83 bilhão, que representa um crescimento de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2022, que é o normal, ele sempre fazer a comparação do mesmo trimestre do ano anterior. Então, em relação ao primeiro trimestre de 2022, a receita líquida cresceu 9%. O fluxo de caixa livre ajustado está em 20,6%. O endividamento dela se encontra estável, segundo ela, a gente já viu, né? 2,6 dívida líquida sobre o EBITDA. Aí ele mostra, em comparando com o primeiro trimestre de 2022, lá era 2,7, ou seja, houve uma redução, o que é sempre bom. Os proventos dela pagos equivale a 1,67 bilhão nos últimos 12 meses. Foram distribuídos nesse primeiro trimestre agora 389 milhões. O ROIC 19,4%. Eu não lembro quanto é que está no status invest, mas eu acho que era bem próximo disso. Ele está destacando também as obras da fábrica Puma 2 estão em 92%, ou seja, está próximo do final. Tem uma previsão para início em junho de 2023, ou seja, bem próximo já. Mais resultados comparativos do primeiro trimestre de 2023 em relação ao volume de vendas. Ele aqui sempre compara mercado externo com mercado interno, por
porque a Klabin vende muito para fora do país, ela tem o mercado americano forte, ela não vende só aqui no Brasil, como a Irani, por exemplo, que o mercado nacional é 100% do lucro dela, basicamente. Então aqui, de 2022 para 2023, do primeiro trimestre, teve uma redução no volume de vendas de 2%, muito pouco, né? 2% só, caiu de 45 para 43 no mercado externo, mas no mercado interno cresceu 2%. Em relação à receita líquida, houve um crescimento. Se o volume de vendas diminuiu e a receita aumentou, provavelmente os produtos dela aumentaram de valor, que como vocês já viram lá no vídeo que eu mostrei institucional, ela vende papel e celulose, basicamente. Então, deve ter tido um reajuste nos preços desses produtos que ela vende. E passou de 4 bilhões 422 milhões para 4 bilhões 831 milhões. Teve uma queda de receita do mercado externo, assim como houve no volume de vendas, e teve um crescimento no mercado interno. Ou seja, o mercado interno passou a ser mais relevante, pelo menos na comparação desses dois trimestres, em relação ao mercado externo. O mercado interno ficou maior. E o EBITDA ajustado, agora ele fala em relação aos segmentos, porque ele compara papéis e embalagens com celulose. Ele mostra que houve um crescimento total de 13% no EBITDA, passando de 1 bilhão 726 para 1 bilhão 942. Em termos de papel, houve uma queda no valor do EBITDA, de 1 bilhão e 58 milhões passou para 998 milhões, e o valor da celulose, de EBITDA em relação à celulose, subiu de 667 milhões para 945 milhões. E meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ativa o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!